Bom, minha gente, bom dia a todas e a Dia, todos. José. Hoje, na verdade, eu ia fazer uma palestra sobre mangaba, né? Porque mangaba, assim, é a fruta que eu tenho trabalhado mais ultimamente. Mas aí, Félix iria fazer uma palestra sobre os recursos genéticos do IPA, né? Do Sistema de Curadoria do IPA. E como ele não pôde participar hoje, e a gente queria fazer um link com essa palestra dele, fazer uma sequência bem bacana, então, Geraldo achou melhor a gente dar uma geral sobre os recursos genéticos do Nordeste e no próximo mês, aí Félix faz uma coisa bem direcionada para o recurso genético que o IPA trabalha, né? Que é de uma riqueza assim, fora do comum, como vocês vão ver aqui nas pinceladas que eu vou dar. Né? Esse tema que eu escolhi, que é a organização da informação sobre os recursos genéticos, Conceição e Bárbara e Paula já estão olhando ali assim, né, a organização da informação, mas eu devo dizer que não, aqui não tem nada relacionado com a parte bibliográfica, assim, que seria um outro mundo, um outro universo, né? Aqui, né, eu vou abordar os recursos genéticos propriamente ditos, né? E essa parte bibliográfica fica no futuro para vocês explorarem, né? E é informação, que é informação importante. Né? Eu sou pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, cuja sede fica em Aracaju, mas eu fico lotado aqui na unidade de execução de pesquisa e desenvolvimento de Recife e da Embrapa Solos. Desenvolvo trabalhos com recursos genéticos há mais de 30 anos e principalmente com fruteiras nativas. Atualmente estou à frente da curadoria do Banco Genético do Mangaba da Embrapa, né? E lidera um projeto grande de bancos ativos de germoplasma de fruteiras nativas da Embrapa, que engloba 34 bancos de germoplasma. Né? E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Para dividir um pouco dessas informações que a gente fez enquanto presidente da Rede de Recursos Genéticos Vegetais do Nordeste e até o final de 2023 e que atualmente eu estou como conselheiro consultivo da rede. Né? Então, vou apresentar um pouco da experiência desses anos todos que eu estive à frente da rede e para mostrar o que foi feito até agora, né? Com relação à rede. A gente vai focar um pouco a rede e a rede de recursos genéticos vegetais do Nordeste. Eu sei que a ciência agronômica é um universo de ciências dentro de técnicas e que nem todo mundo, né, alcança tudo, né? A gente se percebe que aqui na mesa a gente tem especialistas de muitas áreas da ciência agronômica, né? E os recursos genéticos é apenas uma das áreas da ciência agronômica, né? E, para quem não sabe, os recursos genéticos, de uma forma bem simplificada, é aquela parte da biodiversidade em que de interesse para o ser humano, seja do ponto de vista da produção de alimentos. E os recursos genéticos, de uma forma simplificada, é isso: é aquela parte da biodiversidade que tem interesse para o ser humano para alguma coisa, alguma importância socioeconômica, alguma importância ambiental, importância cultural. Né? Em outras palavras, é aquele conjunto de variabilidades que tem nas plantas que você pode utilizar para alguma coisa de interesse para o ser humano, seja interesse real, seja interesse potencial. Então, quase tudo no nosso entorno tem a ver com recursos genéticos, né? Seja a roupa que você veste, seja o alimento que você come, seja a casa que você mora, né? Tudo isso tem a ver com recursos genéticos. Seja uma festa que você vai, uma festa, um ritual religioso, de alguma forma tem um elemento de recursos genéticos ali, né?
E esses recursos genéticos, eles abrangem todos os reinos da natureza, né? É, os recursos genéticos vegetais, os recursos genéticos animais e os recursos genéticos de micro-organismos, que são três universos bastante diferentes. A gente vai focar aqui nos recursos genéticos vegetais, porque se a gente fosse focar em cada grupo de recursos genéticos, a gente ia sair daqui, isso daqui seria um curso, né? Não seria uma palestra assim mais resumida. As principais atividades ligadas aos recursos genéticos, eu vou focar também mais nos recursos genéticos das instituições, né, que é de fato o nosso ambiente de trabalho, né, e as principais atividades relacionadas aos recursos genéticos são a coleta e o intercâmbio, né, isso daí é, é o que promove o enriquecimento dos bancos das instituições, né? A conservação, que é talvez a principal dessas atividades, é o principal foco dessas atividades, e que ela pode ser a conservação ex situ, que é a conservação feita nos bancos genéticos, né? Ou seja, fora do ambiente natural de ocorrência da espécie, a conservação in situ, que é a conservação feita no ambiente natural da espécie, e a conservação on-farming, que é um conceito relativamente novo, que é aquela conservação feita pelos agricultores, né? Normalmente eu acho que vocês já ouviram falar nas sementes crioulas, nas casas de sementes, que tem muito no semiárido nordestino. Então, esse é um típico exemplo de conservação on-farming, embora existam outros, né? Uma outra atividade é a caracterização e avaliação. Essa é uma atividade extremamente importante, porque é a partir da caracterização e avaliação que você seleciona os melhores materiais para ser usados nos programas de melhoramento ou em outras atividades posteriores a essa etapa dos recursos genéticos. Na verdade, vocês estão percebendo que os recursos genéticos é aquele elo entre a biodiversidade, lá, aquela coisa mais selvagem, e os programas de melhoramento, né? De uma forma assim, simplificadamente falando. Né? Uma outra etapa é o manejo desses bancos, não só no campo, mas também o manejo dos bancos e das coleções em laboratório, porque vocês vão ver mais na frente que esses bancos eles não necessariamente precisam estar no campo, eles podem estar em laboratório, podem estar em tubos de criopreservação, tem uma gama de lugares, né? Então, é importante esse manejo na sobrevivência desses materiais coletados. Uma outra etapa, vocês veem que um especialista em recurso genético ele sofre muito, né? Porque até agora isso aqui é sofrimento. Uma outra etapa que é bastante importante, que a gente tem investido bastante, principalmente lá na Embrapa, que é a documentação. O que tem de perdido, que se perdeu de dados sobre acessos em bancos genéticos é uma coisa assim inacreditável, porque muda o curador do banco de germoplasma, ninguém sabe onde estão as informações, muitas vezes anotadas em caderneta, em Excel que se perdeu, em outros tipos de planilha que se perderam, né? E acaba que a gente perde todo um trabalho, né? Porque isso é um trabalho que leva muitos anos, desde a coleta até a caracterização, e você perde isso, né? Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, 80 bancos de germoplasma foram perdidos só no Nordeste, né? Só no Nordeste, seja por N motivos, né? E bancos importantes, como o de Goiaba, do IPA, né? Mas ali, às vezes, as causas são as mais diversas, né? No caso do Banco de Goiaba, foi o ataque de nematóide em cima de toda aquela coleção, com mais de 220 acessos, né? Então, foi uma perda enorme. Isso é só um exemplo, né?
Existem outros bancos que foram perdidos também por vários outros motivos, né? Às vezes por negligência também dos curadores, às vezes por negligência da diretoria das instituições que não valorizam esse tipo de trabalho. Perde-se os bancos e perde-se os documentos referenciados no banco. Exatamente. Exatamente. Esse de Goiaba foi um exemplo, mas o de Goiaba do Cepatsa também foi perdido, da Embrapa Semiárido, também foi perdido. Hoje em dia ele está se recuperando. Aonde? Ah, é? É porque eu tenho que atender meu público aqui, tá entendendo? Mas você Eu tem que tenho que atender atender meu o público lá, público né? Meu externo público também. remoto, Isso. né? Tem que ser para Eu todos. tenho que ser. Entendeu? É, né? Tá certo. É porque se você. É porque não tem como projetar eles, né? Ah, não, mas tudo bem, eu vou me policiar, eu vou me Vamos lá. policiar. É, E, então, a documentação, voltando a falar, é um item muito importante. Hoje em dia, existe uma única plataforma no Brasil, que é a plataforma Alelo, desenvolvida pela Embrapa, que é onde você pode guardar todas essas informações, né, de uma maneira segura, né? E isso não é só para os bancos genéticos da Embrapa. Isso pode ser dos bancos genéticos de várias instituições parceiras, né? E a gente tem envidado esforços nesse sentido, principalmente com o IPA, a gente fez com a Universidade Federal do Ceará, com o IAPA, né? E com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, a documentação é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque senão esses dados vão ser todos perdidos, trabalhos de muitos anos vão ser todos perdidos, né? O uso, o uso principalmente, o uso mais comum, existem vários usos, mas o mais comum é no fornecimento de materiais para o melhoramento genético, né, para os programas de melhoramento genético. Então, a partir dos bancos é que são geradas essas centenas de cultivares que existem no mercado atualmente, né? isso é uma coisa extremamente importante, porque como você teria esses materiais, né, à nossa disposição, Se não fosse os bancos. se não fossem esses recursos que estão guardados em algum lugar? É. Então, veja a importância de você ter recursos genéticos. Mesmo que você não use naquele momento, mas ele está lá, né? A pior coisa de uma pessoa que trabalha com genética é você dizer que o material é duplicado. Ele só acredita se levar às últimas consequências, porque é como se fosse um filho a gente descartar um material duplicado de um banco de germoplasma. Assim, eu acho que eu ia até para a missa de sétimo dia se um material duplicado do meu banco saísse, entendeu? Mesmo que diga é duplicado, é igual, mas está lá aquela árvore que, com 30 anos crescida lá. Mas vamos lá, o negócio tem coisa aqui. A capacitação também é uma atividade importante, porque a gente tem que envolver outras pessoas dentro desse universo dos recursos genéticos, né? Então, isso é importante, capacitação de técnico, não só de técnico, mas troca de saberes com as comunidades, isso é muito importante. E eu vou tocar nesse assunto mais na frente. E uma coisa assim que por muitos anos ultimamente tem sido um empecilho nos trabalhos de recurso genético, que é a legislação brasileira, né? É uma legislação extremamente rígida, né? Todos os trabalhos com recurso genético eles estão ligados à lei da biodiversidade, a 13.123, que foi de 2015, e que a gente não pode mais trabalhar sem essa lei do lado impressa assim. O nosso livro de cabeceira é a lei da biodiversidade, né? Aliada a isso, tem o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, que aí contempla aquelas culturas mais importantes
para a humanidade. E aí, como esse é um tratado internacional, ele tem uma lista enorme de culturas que a gente tem que obedecer àquela tramitação com relação ao uso, à troca, à venda, à geração de material, né? E aí inclui aquelas culturas consagradas, arroz, feijão, sorgo, mandioca. Do Brasil são poucas, né? Mas trigo, batata, né? Então são essas culturas mais importantes do ponto de vista econômico no mundo. E tudo isso só pode acontecer por conta da Convenção da Diversidade sobre a Diversidade Biológica que foi na Rio 92, quando se começou a dar importância a tudo isso e a ver que a gente tinha muitas obrigações, né? E inclusive de repartição de benefícios com comunidades, né? Então isso foi um ponto muito importante. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Bom, acharam pouco? Nós ainda temos uma comissão de gestão do patrimônio genético, que é o CEGEM, né, que regulamenta, que regula, que fiscaliza todas as atividades de recursos genéticos no país. Então, tabosa não pode, principalmente com recursos genéticos nativos, porque os recursos genéticos, eles são assim, é um tesouro para o Brasil, é um patrimônio que garante a soberania de um país, é o seu patrimônio genético, né? Então, isso é levado às últimas consequências no Brasil. Então, o CEGEM ele é o comitê que regula os trabalhos nessa área, né, de pesquisa, desenvolvimento, de geração de ativos, né? Tudo isso é regulado pelo CEGEM. Dentro do CEGEM existe um sistema chamado SIGEM, né? Que é o Sistema de Gestão do Patrimônio Genético, que aí é um sistema eletrônico em que todos os trabalhos que você for fazer envolvendo recursos genéticos, você tem que colocar dentro desse sistema, né? Para autorização, para você ganhar um número, esse tipo de coisa. Imagino dentro da universidade, como É, funciona uma coisa como essa? é. As universidades elas sofreram, né? Porque elas tiveram que se adequar à força, né? Porque as multas são milionárias, né? E foi um desespero na época do ultimato para se preencher esses formulários, né? E todo mundo que trabalhava com uma espécie nativa teve que se adequar. As espécies exóticas, elas não entraram nesse bolo. Só era cadastrada, né? Mas não era objeto de fiscalização nem de multa, né? Então, quem trabalhava com produto nativo, assim, aí saiu demandando. Eu não quero mais trabalhar com isso. Eu não quero mais trabalhar com diabo de planta nativa que só me dá trabalho, é capaz de eu ir preso, entendeu? E dava. E a lei era clara, era multa, era prisão, entendeu? Aí, mas, bom, aconteceu, todo mundo foi se adequando aos poucos, né? Então, hoje em dia, eu acho que está mais assim, a comunidade científica aceitou mais, assim, né? Teve que aceitar, teve que se adequar para poder continuar com os trabalhos, né? É, uma outra categoria, assim, todas essas atividades dentro das instituições, elas estão sob a coordenação, sob a gestão de um sistema de curadorias, ou não. Nas universidades, isso daí ainda não é uma realidade. Nas universidades, as curadorias dos bancos de germoplasmas, elas são mais livres, né? Vamos dizer assim, elas não têm uma coordenação que englobe todos os bancos de germoplasmas, né? Inclusive, a gente nem sabe, às vezes, ter um banco na universidade, a gente não sabe o que tem, né?
Aí o que acontece? No Brasil, pouquíssimas instituições têm esse sistema de curadoria formalizado, né? E já trabalhando nessa linha do sistema de curadoria, de você ter um curador-chefe que você reporta tudo a ele, entendeu? E, nesse caso, aqui a gente tem a Embrapa, que foi a pioneira, né, que tem um sistema de curadoria já muito eficiente, o IPA, né, que é um exemplo assim, da conservação. Eu quero aqui abrir um parêntese para meus colegas do IPA, aqui, que é um exemplo de instituição que preocupada com a conservação de recursos genéticos não é de agora, desde a década de 60, 70, desde quando foi fundado, né? Já existia essa preocupação de se criar bancos de germoplasma no IPA, né? Então, hoje em dia é uma instituição referência no Brasil todo, né? O IAC de Campinas e o IAPA também tem um sistema, e a única universidade que eu conheço que tem um sistema formalizado é a Universidade Estadual de Santa Cruz, lá em Ilhéus, né? Bom, vamos embora. Bom, aqui é o exemplo da importância que se dá aos recursos genéticos em todo o mundo, né? E que serve de exemplo para a gente, né? Apesar de muitas instituições no Brasil já entenderam da importância desses recursos genéticos, né? Da importância de se conservar recursos genéticos. Então, no mundo existe cerca de 1.500 bancos genéticos, esse é um número muito variável, né? No Brasil, 370 mil acessos são conservados no Banco do Brasil, no Brasil, e os acessos são as amostras de cada população, de cada indivíduo que a gente guarda no banco, né? O maior banco do mundo é o Millennium, né? O Millennium Seed Bank, que é coordenado pelo Kew Gardens, e que fica na região de Sussex, na Inglaterra, que é aquele. Como é que eu boto aqui uma setinha nesse daqui lá de cima? Que é essa estrutura lá de cima, né? Essa estrutura lá de cima é uma coisa gigante, né? E que ele tem capacidade para 2,5 bilhões de amostras. É o maior do mundo, né? Até agora, ele só tem 10% de amostras, mas tem capacidade para 2,5 bilhões. Imagine você, né? E aí existem sementes tanto de plantas cultivadas, como de plantas nativas, como de plantas silvestres, né? Árvores. Um outro banco importante são os 11 bancos dos institutos do CIJAIA, né? E aí esses bancos são bancos enormes e normalmente, de acordo com a instituição, é o banco por produto. Então, tem o banco de milho e trigo lá no CIMIT, no México, tem o banco de arroz lá nas Filipinas, né? E banco de banana na Inibap, e assim por diante. Aquela estrutura ali do segundo é o banco genético da Aliança Bioversity City, e atualmente é o maior banco do CIJA, né? É uma estrutura recentíssima, né? E mandioca e mais centenas de produtos, né? E, bom, agora, o mais curioso de todos esses bancos, é claro, é o Svalbard Global Seed Vault, que é a Arca de Noé do fim do mundo, que é aquele banco de sementes bem famoso, que fica na ilha de Spitsbergen, no Ártico da Noruega, né? E que é um banco à prova de cataclismas, né? Que fica dentro de uma montanha, lá dentro de uma montanha, no gelo, né? Ele tem capacidade para 3 milhões de amostras. Ele foi aberto uma única vez para a retirada de sementes para o Icarda, que era em Alepo, depois, por conta da guerra na Síria.
foram perdidos muitos materiais e recorreram a esse banco, e ele foi aberto pela primeira vez, porque a ideia é ele não ser aberto, né? Porque é um banco de conservação a longo prazo. Mas a gente também não fica atrás, né? A gente tem o nosso banco genético da Embrapa, tá ali aquela estrutura linda ali. Aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, que fica lá no Senagen, lá em Brasília, né? Ele é o terceiro maior banco do mundo, atualmente tem 120 mil amostras, né? Mas tem capacidade para 750 mil amostras. E aí, nesse banco, não só de vegetais, mas também de animais e micro-organismos, né? Então, esse é um banco que não é exclusivo da Embrapa, né? Existem vários convênios que várias instituições podem depositar seu material lá para garantir a conservação a longo prazo, né? Inclusive as OEPAs, algumas universidades também, né? Então, esse é um banco. Aqui é onde fica a coleção de base da Embrapa, né? Que são os materiais que a gente não pode ficar mexendo muito. Os bancos ativos, não, eles que ficam espalhados pelo Brasil, a gente não pode ficar mexendo. Bom, os recursos genéticos, eles não são uma área que sobrevivem sozinhos, né? Não adianta. Então, existem áreas de conhecimento que são estreitamente ligadas aos recursos genéticos. E essas áreas, elas dizem respeito não só às plantas, mas também às pessoas, né? Então, com relação à planta, é impossível você desvencilhar recurso genético da botânica, entendeu? Porque é a botânica que vai direcionar não só a taxonomia, mas muito dos órgãos reprodutivos que são importantes para o melhoramento, né? Então, é impossível você... E as famílias, aquela organização de famílias em que você pode fazer todos os trabalhos de melhoramento, então é impossível não ter a botânica, né? A fitogeografia, né, que é a distribuição dessas plantas, a ecologia dela e a relação com o ambiente. Então, desde relevo, desde a vegetação, os solos, tudo isso tá ligado a recursos genéticos. E o nível de cultivares, né, aquela geração molecular. Exatamente, né? Porque as caracterizações elas são várias, né? As caracterizações podem ser várias: fisiológica, morfológica, fenológica, molecular, genética, né? Tem vários. Se você for abrir os leques, em cada item dos recursos genéticos, vocês vão ver que é um mundo grande, né? Que nem a gente, ninguém, nem todo mundo pode dar conta de tudo, né? E com relação às pessoas, muitos dos recursos genéticos eles estão associados às comunidades e aos agricultores. Então, é impossível você desvencilhar recurso genético de pessoas, né? As pessoas é que vão lhe dizer: ah, João, essa mandioca daqui é a boa, ela cozinha bem, você tem que ter, entendeu? Esse milho, ele não bate nenhuma doença. Olha, os outros tudo ali estão batendo doença. Esse daqui não tem doença. Então, quem é que dá essa orientação? As comunidades, os agricultores. Então, é impossível. A parte histórica não é simplesmente você chegar lá, eu quero trabalhar com milho. Não, eu tenho que saber tudo o que aconteceu com o milho antes. De onde ele veio, o que é que, né? Toda essa parte histórica você tem que levar em consideração. A geografia, a distribuição, a sociologia, o papel na cultura de cada espécie, né? Na antropologia, na economia. A economia, imagine, a economia é um item assim hoje muito levado em consideração muito mais do que os outros, porque qual é a ideia hoje? A ideia hoje é dar dinheiro. Isso daí assim, é bom para o mercado, né? Essa cultura
Que variedade que foi essa que você gerou? Foi uma variedade que não tem futuro no mercado. Então, né, assim, ela é boa, né? Resistente, tá. Então, essa parte da economia, ela entra como se fosse nessa triagem, né? E que na construção disso tudo, ela tem que estar envolvida. Então, o ideal é que tivesse profissionais de várias áreas trabalhando com recurso genético. Os recursos genéticos, na verdade, eles são interdisciplinares, né? E uma coisa que a gente está submetido, tanto as plantas quanto a gente, é a legislação. Essa que eu acabei de dizer agora. A lei de biodiversidade, né? Aquela repartição de benefícios que tem que ter, né? A lei, toda aquela lei de meio ambiente, que a gente também tem que estar submetido. Então, quem estiver pensando em trabalhar com recursos genéticos já sabe que não pode trabalhar sozinho. Não pode pensar só em melhoramento nu e cru, né? Agora, Oi. nesse contexto aí, está implícito também nesse lugar o conceito de sustentabilidade. Exatamente. Ambiental, social e econômico. Exatamente. Então, Tá tudo aí. tem um outro conceito que eu acho que aqui é um conceito de propriedade, de segurança nacional. Tem alguma coisa a ver com recurso genético? Tem. Os ecogenéticos são considerados itens de segurança nacional, entendeu? São considerados, sim. Itens de segurança nacional, por quê? Por exemplo, você pode desenvolver principalmente essa parte de fármacos. Fármacos são itens do recurso genéticos assim, que são muito visados nessa coisa de segurança nacional, a fabricação de venenos, a fabricação de remédios, que o país fique dependente daquele remédio, né? Vamos dizer que vem aqui um- uma pessoa, um japonês, um americano, tira um recurso, leva um recurso genético nosso, saber que é um remédio caríssimo lá e vende para a gente. Né? Isso. Atualmente, a legislação tem sido muito rígida, mas imagine no passado. Né? No passado teve muito isso. Então, é uma questão de segurança. Né? Vou chamar a atenção porque o Brasil tem uma biodiversidade enorme, né? É um país Então, mega eu acho diverso, né? que A é categoria. a impressão que dá é que seja um local visado para se tirar recursos genéticos. É, Então, daí, será que é por isso que a gente tem essa legislação? é. Eu acho que isso foi pensado nisso, na biopirataria, Biopirataria. na biopirataria, claro, isso foi pensado logo quando começou essa história de biopirataria, né? Da necessidade de se criar a lei de biodiversidade, né? No passado, a questão do pau roso da Amazônia, a refinaria na França. Para tentar uma série de princípios. E o açaí também. O açaí, o chocolate de cupuaçu, Cupuaçu. Foram muitas coisas que saíram. Se você vir, olha, uma vez eu trabalho. A seringueira tem uma história assim, e a história belíssima, né? Belíssima assim, pelo fato da viagem dela, mas não pela pirataria que a gente sofreu na retirada das sementes e do boom que se transformou o Sudeste Asiático, né? Por conta da seringueira, Nativa da Amazônia. que é nativa da Amazônia, né? Então, é isso. Nós Vamos embora, né? nós- Passa aí. Bom, dito isto dos recursos genéticos, a gente vai falar agora um pouquinho da nossa rede, que é o foco aqui dessa apresentação, né? Que é a rede de recursos genéticos vegetais do Nordeste, que é uma rede regional consolidada, vinculada à Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos,
né, que tem o objetivo de congregar pesquisadores, professores, técnicos, estudantes e sociedade em geral para o desenvolvimento de ações de pesquisa, ensino, valorização dos recursos genéticos vegetais para a alimentação e agricultura da região Nordeste, né? É um objetivo pomposo, né? E é, a gente não é a única rede da sociedade, mas devo dizer que é a rede mais avançada de todas elas, né? É a rede pioneira, inclusive é a rede que deu origem à própria Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, né? Então, ali vocês estão vendo, atualmente somos 6 redes, cada regional tem uma. A do Nordeste ela é dividida porque a gente tem um trabalho muito forte vegetal e animal também. Tem 2 trabalhos fortes e a gente preferiu dividir em 2 redes separadas, a rede animal e a rede vegetal, né? Atualmente, eu acho que a rede animal está sendo coordenada pela Alfesa, se não me engano, é Alfesa, lá de Mossoró. Pode passar essa aqui, a Rede Nordeste, ela foi criada em Juazeiro, na Bahia, em 2011, durante o simpósio da nossa rede regional, e a partir da ampliação da antiga RGV Bahia, na verdade, que foi concebida em 2005 pelo professor Roberto Romão, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Na verdade, a Rede Bahia ela é um embrião para tudo quando foi pensado desses trabalhos de rede e sociedade no Brasil, né? Então, a gente deve muito isso a uma rede nordestina. Na verdade, o Nordeste ele tem uma força muito grande quando o tema é recursos genéticos. A diretoria atual é composta pelo professor Jardel, da Universidade Federal do Piauí, a nossa colega Marleide, né, que todo mundo conhece aqui, da Embrapa Algodão, professor Geraldo, da Universidade Federal da Bahia, e tem um conselho consultivo formado pela doutora Fernanda, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, por mim e Manuel Abílio, professor Manuel Abílio, que somos acadêmicos, pela colega Semiramis, né, da Embrapa Alimentos e Territórios, que é acadêmica da Academia Brasileira de Ciência Agronômica, e alguns acadêmicos membros. Você vê que essa academia está bem representada do ponto de vista de recursos genéticos. Então, eu fico muito à vontade aqui. E aqui a gente tem a Félix, né? Geraldo Eugênio, Vânia, Vivian, Patrícia, Tabosa, embora seu Tabosa ele precisa chegar mais perto da gente, né? Assim já aproveita e dá as puxão de orelha, né? Nos acadêmicos. Sempre tem uma ovelha desgarrada, né? Não, e tem uma pior. Olha ali, ó. Tem uma outra ovelha desgarrada ali que eu acho que ela poderia. E ela já foi curadora de bangerroplasma, viu? Então, são pessoas que a gente sente muito falta, viu? O senhor está intimado, viu? Pronto. Então, você vê que é uma rede que tem a participação de muita gente aqui, querida, muita gente aqui da nossa academia, né? Vamos lá. Só para caracterizar como está a rede, o maior número, os membros eles são normalmente sócios da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, né? E aqui nós temos 158 membros dessa rede, né? 44, o maior número vem da Embrapa, né? 19 da Universidade Estadual de Feira de Santana, 13 da Universidade Federal do Recôncavo, na Bahia, e 7 da Universidade do Estado da Bahia. Esses números maiores, o número grande da Embrapa, pela quantidade de bancos e de curadores e de pesquisadores dedicados a recursos genéticos que a Embrapa tem. Mas das universidades, é por conta dos cursos de pós-graduação que existem nessas universidades, né? Então, vocês vão ver na frente quando a gente for falar dos cursos. Cadê? O IPA está ali, lá na frente.
O IPA tem uma quantidade enorme. Aqui a gente dá puxão de orelha nos colegas. O IPA tem uma quantidade enorme de curadores de banco de germoplasma, né? Mas poucos envolvidos com a rede, né? Então, isso é um trabalho que vai ser feito no futuro para a gente trazer, amarrar pelo pescoço, jogar uma corda, amarrar de todo jeito e trazer para a rede, tá entendendo? Porque a gente julga importante ter a participação de pelo menos todos os curadores de banco de hemoplasma na rede. Pode passar. Ah, bom, com relação ao número de membros por instituição, as universidades federais ganham, né? Tem o maior número de membros, seguido pela Embrapa, né? Pode passar. As atividades regulares desenvolvidas pela rede são a articulação, apoio e execução de ações de pesquisa, desenvolvimento, ensino e extensão envolvendo recursos genéticos no Nordeste, manutenção e atualização do site, que é o rgvnordeste.org. Eu convido todo mundo a navegar nesse site e nas redes sociais. A organização da informação, que é a atualização e alimentação dos bancos de dados, e a realização do nosso evento mais importante, que é o Simpósio Bianual da Rede, né, que já vamos estar na 7ª edição. Essa foto aí, ela retrata um pouco a página de abertura do nosso site. Pode passar. Bom, aqui começa os dados da base de dados da rede de recursos genéticos, e o número total de bancos de germoplasma na região Nordeste são 132 bancos, né? Esse foi um levantamento muito árduo, que durou pelo menos uns 4 anos, né, para a gente ter esse levantamento, porque as pessoas são difíceis de fornecer informação, principalmente quando esses bancos eles estavam fora da legislação. Aí ninguém queria se comprometer, ninguém queria mostrar, ninguém queria dizer que estava trabalhando com recurso genético, né? Mas aí a gente foi aos poucos, foi um trabalho de formiga, e a gente conseguiu. Aí o que acontece? Pernambuco detém, olha que orgulho para a gente, o maior número de coleções de bancos e coleções de hemoplasma do Nordeste, né? Atualmente nós temos 50. Oi? Inclusive, na revista RG News, né? Está publicado os bancos de IPA 2 anos atrás. Isso, Apresentar um animal de está exatamente. lá, está na história atualizado. Exatamente. Está pronto. E que o Félix vai falar disso no mês que vem. E seguido pela Bahia, né? Longe, né? Seguido longe da Bahia, né? E depois da Paraíba. O Maranhão é o estado que tem menos coleções, apenas uma, né? E é um estado que a gente tem que trabalhar muito, porque a diversidade de biomas é grande, de ecossistemas é grande, e o pior, a, a lavoura do Cerrado está devastando tudo, e você não tem, sem você nem ter condição de acompanhar, de ir lá, coletar, pegar material, né? Pode passar. Peraí, volta lá. Com relação ao número de acessos, nós temos quase 47 mil acessos registrados e catalogados pela rede, né? Temos mais 5.400 do Centro de Tecnologia Canavieira, que é uma instituição privada que fica em Camamu, na Bahia, né? Eu botei separado porque são dados que é muito difícil você trabalhar com a iniciativa privada no sentido de fornecer dados de recursos genéticos, porque também é a segurança deles, né? Do mesmo jeito que a nossa, é a deles. Então, isso daí é o que está público, né? Que está no site. Então, eles têm uma coleção de 5.400 acessos de cana-de-açúcar maior do Brasil. Ridesa, né? Não é da Ridesa. Não é da Ridesa. Eu vou falar já já da Ridesa. Ele é do Centro de Tecnologia Canavieira, era da antiga Copersul, em São Paulo. Copersul, né? Entendeu?
E tem eu botei uma interrogação ali que tem um outro banco de palmeira do Genataléa na Bahia, viu, Rita? É. Que é bem grande, é uma coleção enorme, que numa fazenda particular também. Bom, pode passar. Mas a quantidade de acessos que nós temos no Nordeste é enorme. É enorme, entendeu? É uma das maiores do Brasil. Imagine você, só o Banco Genético da Embrapa tem 120 mil. Os bancos em campo, em Câmara, no Nordeste, tem 50 mil acessos. Né? Vamos lá. Por instituição, a Embrapa detém o maior número de bancos, com 54, seguido do IPA, né, com 32. O IPA sempre em evidência, sempre no assunto recurso genético, sempre ali colado com a Embrapa. Né? Agora na minha casa. Hã? Agora na minha casa, minha vida. Não, é porque ela é polivalente, ela atende tanto Minha Casa Minha Vida como recurso genético. Né? E que são as duas instituições, do ponto de vista de recurso genético, que mais conservam no Nordeste. Né? Vamos lá. Bom, dentro desses bancos, 61 espécies são exóticas, né? E 56 nativas, e tem bancos que têm ambas, tem tanto nativas quanto exóticas. Então, 61 bancos de exóticas, 56 de nativas. Né? É uma coisa, dois números que estão mais ou menos em equilíbrio. Né? Mesmo porque as espécies exóticas, elas são extremamente importantes do ponto de vista econômico, né? Haja vista que as espécies que são importantes na alimentação e na agricultura no mundo são aquelas 10 espécies que feijão, arroz, trigo, milho, né? Então, Josué, olhando assim, não é pouco isso, o número o número de bancos, de espécies. não, porque aí é o número de bancos. São 61 bancos com espécies exóticas, né? Dentro de alguns bancos pode ter mais de uma espécie, né? Tem espécie como, por exemplo, grão de bico. No Nordeste não tem banco de grão de bico, mas em outras regiões do Brasil tem. Por exemplo, tem Gergelim tem um banco, maxixe, tem maxixe, tem o banco do maxixe da Embrapa Semiárido. Tem o banco de gergelim da Embrapa Algodão, que é um banco muito importante. Gergelim Eles queriam ter essa amostra, e a gente tem amostra. Eles não foi muito bom. É importante, assim, né? Agora 15, 56, Bancos, é o número de bancos. ou é 71 ali, ou tá. Não, O são, total é 61? são Ah. 132, já não. O total é 132. Espécies nativas. São 61 bancos com espécies exóticas, 56 bancos de espécies nativas e 15 mistos. Certo? Vamos lá. O que é isso? A forma de conservação. A grande maioria da conservação é feita em campo. 58%, o que é um problema seríssimo, porque onera muito, né? Os bancos ficam sujeitos a tudo quanto é intempérie, a roubo, a praga, a doença, tudo, entendeu? Mas é uma coisa que muitas vezes não tem como fazer diferente. Por quê? Porque o que a gente pode conservar em câmara são as sementes que são de natureza ortodoxa, né? Que aguentam, né? A perda de umidade. A minha amiga Vânia é autoridade nisso, pode atestar. Né? As recalcitrantes e as ortodoxas e as intermediárias, elas, obrigatoriamente, você tem que conservar essa planta. Aí já pensou uma fruteira, um coco, um coqueiro é um exemplo de conservação onerosa. Por quê?
um acesso de coqueiro. O acesso é aquela amostra da população que você tem que conservar. Ele precisa de 100 plantas para representar um acesso. Bem, Planta. Se você levar em consideração que o espaçamento de coqueiro, vamos dizer, 8 por 8, né? Imagina a área que isso vai tomar para um acesso. Sem contar que tem que dar o isolamento de uma área para outra, né? A depender do coqueiro anão gigante, ainda tem isso. Entendeu? Então, Essa é a espécie que precisa de mais acesso, de tem, mais plantas. tem outras palmeiras também que precisam. As palmeiras As são palmeiras danadas. são- Elas são. Porque a área é grande. Elas, entendeu? É uma dificuldade, porque isso é um gasto enorme, entendeu? E as instituições não querem mais investir nisso. Querem investir em quê? Em alternativa de conservação que você possa ter menos espaço. Um laboratório, baú, né? né? Uma câmera, né? O ideal seria isso. O dos sonhos, mas nem sempre é possível. E não poder ter acesso de plantas cactácea, mandacaru. Tem, existe o banco do INSA, de Cactácea, o banco da Embrapa de Fortaleza e o banco da Universidade Federal da Paraíba e o banco da Universidade Federal da Bahia. São 4 bancos de cactáceas do Nordeste, Cactácea nativa. nativas. Daqui um tempo o IPA vai se destacar nisso na palma, né? A palma é um assunto à parte. Fazendo um pequeno. Vou falar dela, porque ela é estrela, entendeu? Não. Mas economicamente a bicha é. Eu já estou visitando os jardins do Vaticano. Ah, E lá eles têm uma área só de plantas que são cactáceas. Só cactáceas. Antes você tem que ter acesso. Agora você já pode visitar. Dentro do mundo, você pudesse, né? Mas ah, o jardim do Vaticano é uma coisa maravilhosa. Bom, a nossa praça Euclides da Cunha, ali na frente do Internacional, é uma praça de Burle Marx. Ela é toda de cactáceas, né? Foi a praça que foi imaginada para recriar o sertão, né? É bem interessante. Olha aí, tá vendo? Vamos, Vamos lá. vamos lá, que o negócio aqui está Temos 10 minutos. 10 minutos, olha para isso. É. Não, volte lá. Volte lá, menino, que ainda tem mais coisa. É. A outra forma de conservação mais comum são as câmaras, né? E aí que entra o sorgo, milho, feijão, abóbora, né? Essas sementes ortodoxas, elas todas podem ir para a câmara e aí é o céu, né? Ainda tem um tempo visível para renovar. Para renovar, não, tem todo o processo, tem todo o processo. Não é permanente, né? Mas pelo menos não ocupa a área no campo que nem um pé de saputi. Queria que assim, vocês falassem aí, falassem um pouco mais alto, porque o microfone está aqui. Se o pessoal Para o pessoal de lá de lá quiser interromper, talvez, eu não sei se você se prefere, porque, né? Porque aí pode interromper também. A gente, como aqui a gente não está vendo vocês do lado de lá, minha gente, então a gente fica aqui no nosso lugar restrito. Não, o microfone está na câmara. Em breve teremos modernização do nosso sistema de reunião. Pode passar. Aí eu devo dizer que esses dados que eu estou mostrando para vocês são fresquinhos, viu? São de 2023. Né? Bom, com relação ao grupo econômico, é lógico que as fruteiras dominam, né, a quantidade de bancos de germoplasma que existe no Nordeste, né, com 40%, seguido das hortaliças, né, das plantas que produzem fibras e óleos, né, as raízes de tubérculos, forrageiras e pastagens, grãos, e por aí vai, flores ornamentais, medicinais, adoçantes, e papapá, até palmeiras, né? A gente deu um jeito de conseguir agrupar essas espécies, foi trabalhosa, porque muitas delas assim servem para mais de um fim, né? Principalmente as palmeiras,
Tanto é que a gente preferiu colocar as palmeiras, porque palmeira é óleo, é fibra, é fruta, é muita coisa, né? Então, a gente botou as palmeiras elas separadas, né? Então, o grosso são as fruteiras. Vamos lá. Bom, os maiores bancos genéticos aqui agora, né? Eu gosto de apresentar esse slide, que as instituições ficam tudo doidas, assim, eita, o meu ali. Assim, aí o chefe da Embrapa de Fortaleza, por que que o caju não está ali? Ah, não, vamos melhorar esse negócio, sim. Olha lá, os maiores bancos do Nordeste. Então, o maior banco do Nordeste atualmente é o Banco de Algodão, né, da Embrapa Algodão em Campina Grande, com 4.700 acessos, mais de 4.000. Depois, o Banco de Feijão Vigna, que é o feijão calpi lá da Embrapa Meio Norte, em Teresina, seguido pelo Banco de Cana-de-Açúcar da UFAL, que é da Ridesa. Esse fica lá na estação de Serra do Ouro, lá em Alagoas, né? É um banco, é o maior banco dos bancos da Ridesa. A Ridesa tem 2 bancos, um que fica em pena que será que Djalma tem que estar. Djalma está aí? Não. Para ele me confirmar, para não dizer que eu estou falando mentira. E depois ele tem muita coisa para me fornecer, porque essas coisas. Certo, também na universidade. Mas eu acho que aquelas coleções são de trabalho. Os bancos mesmo, eles ficam em Serra do Ouro e em Devaneio, aqui em Amaragi, né? Então, o de mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura, o de sorgo do nosso curador, esse que é um grande curador, né? E um grande melhorista. O de bromélias, incrivelmente, o banco de bromélias da Embrapa Mandioca e Fruticultura está entre os grandes, porque é uma curiosidade que é um banco que a equipe de pesquisadores eles investem muito em expedições, né, de coleta, né? Então, eles têm muitas coletas de bromélias nativas Aonde é? em Cruz das Almas, na Embrapa de Cruz das Almas. Também, além de mandioca, né? Tem bromélia, né? Tem muitos bancos lá, tem muitos bancos, não só esses. Vamos ver. Tem não. Mas banco não, né? Hoje em dia na Embrapa você criar um banco é muito difícil, assim, porque a diretoria já pensa na manutenção deles, né? Os feijões do IPA, aqui é o curador, nosso colega Félix, né? O gergelim da Embrapa, da nossa colega Nair. Uma coisa interessante é o banco de cacau da CEPLAC, que é o segundo do Brasil. O primeiro fica lá em Belém, do Pará, né? Esse daqui fica em Ilhéus. O banco de pimenta da Universidade Federal da Paraíba, o de fava da Universidade Federal do Piauí, o de abóboras e girimums da Embrapa Semiárido e o de feijão Vigna da Universidade Federal do Ceará. Existem vários outros, assim, inclusive com mais de 1.000 acessos, né? Porque não coube aí ficar muito. Também, de areia na Paraíba. Tem o de fava da Embrapa Algodão também, né? Mas tem menos acesso. Pode passar, Gerald. Bom, aqui é só para vocês uma ilustração de todos alguns bancos, lá o Banco de Palma do IPA, todo bem cuidado, o Banco de Cambuí da UFAL, o Banco de Babaçu da Embrapa Meio Norte, o Banco de Cactáceas in vitro ali no canto da Universidade Federal da Bahia, o Banco de Imburana da Embrapa Semiárido, o belíssimo e único Imburana cearenses. Amburana cearenses. O Banco de Sapoti do IPA, que é um orgulho, assim, aqui vizinho. Ali é o Banco de Plantas Ornamentais da Embrapa Agroindústria Tropical, esse daqui. Aí é o maravilhoso, sensacional, o deslumbrante Banco de Mangaba da Embrapa.
da Embrapa Tabuleiros Costeiro, o Banco de Abacaxi, da Embrapa Mandicultura, o Banco de Sementes Crioulas da Embrapa, da Universidade Federal do Cariri, o Banco de Fava da Universidade Federal do Piauí, né? Isso é uma amostra da riqueza dos nossos recursos genéticos guardados nas instituições, né? Isso para mim é um orgulho. Eu me emociono quando eu falo dessas coisas assim, porque é muito orgulho para cada instituição, para a gente nordestino, né? Eu acho. Vamos lá, simbora. Bom, esse daqui, a gente não pode, eu faço igual ao doutor Luiz Bezerra, que a gente não pode olhar o presente e o futuro sem ver o passado, né? Então, eu fiz um apanhado, isso daqui é um dado fresquíssimo, nunca foi publicado, inclusive ele ainda está sendo construído, que são os bancos de germoplasma mais antigos do Nordeste, né? E aí, encabeçando, tá o Banco de Saputi do IPA, que foi implantado na década de 50, no início, quando ali ainda era uma estrutura do IPEANE, né? Na estação de Itapirema. E não, deixa eu te falar hoje também. Hã? Nós, do Eclado, em descrever a variedade daquela variedade. Foi a única vez que a gente convidado para descrever. Nós fomos descritores da variedade. Isso é muito importante, principalmente para espécies que têm variedades botânicas, Exatamente. entendeu? Isso é muito importante, esse trabalho junto com a botânica, né? Isso é muito importante. Bom, aí veio o de caju, da Embrapa de Fortaleza, né? Que foi implantado em 1956, ainda também quando ali ainda nem existia Embrapa, né? Que era Ipeânia ainda, né? Ali na estação de Pacajus. Aqui está um livro da história do Ipeânia. Se todo mundo não tiver, depois eu tenho mais. Eu posso passar para vocês. Bom, Quantos anos tem o Banco do IPA? o de Saputi, olha, se ele começou... Tipo o Emanuel, 80 anos. Início na década de Se- 50, tá? 86. mesmo 56. porque 80 não. a estação de Itapirema, Quase 70. As descrições que nós fizemos foi em 85. 85. Olha. mesmo porque a estação de Itapirema, antes de ser do IPEANE, ela era uma estação do Ministério da Agricultura. É uma coisa tão mais antiga, é coisa da década de 30, pra você ter uma ideia. E era especializada na pesquisa de fruticultura tropical. Então, você imagina que eles já eram visionários nesse sentido, né? Muita coisa deve ter se perdido, claro, mas pelo menos ficou o Banco de Saputi, né? Não, é exótico, é do México. É. Então, aí, a de citros, também na década de 50, da Embrapa de Horticultura, que foi a herança também da coleção do IPEAL, né, que também era um instituto do DNPA, né? E aí vai, o feijão do IPA, da década de 60, são bancos antiquíssimos, bancos históricos, né? Orgulho. Eu acho tudo, para mim, essas datas, para mim, chama-se tudo orgulho, assim, né? Do feijão Vigna da UFC de 63, a cana-de-açúcar da Ridesa, o banco, que herdou do Pão Açúcar, né? Da década de 71. Eu fiquei na dúvida dessas datas, inclusive. Como isso daqui eu estou mostrando a vocês em primeira mão, mas ainda está sujeito a muitas alterações, né? Isso no futuro. Mas eu acho que essa valorização dos recursos genéticos é que foi recente, né? Mas imagine a quantidade de variedades de cana que tinha por aí. Então, existem outros bancos importantes, né, que surgiram depois. O de banana merece menção da Embrapa de Horticultura, porque ele foi fruto das expedições do Dr. Ken Shepard na Papua Nova Guiné e toda aquela região indomalaia. Então, é um banco riquíssimo com material exótico, né? É um verdadeiro tesouro, né? Eu estou falando assim, salteando, mas
O banco, cadê ali? O banco de mandioca, tanto do IPA quanto da mandioca fruticultura, eles também herdaram materiais do IPEAL e do IPEANE, né? Então, são coleções históricas, né? Coleções que merece um carinho especial, tá? Pode Sim. passar. E agora, assim, o povo que gosta de melhoramento, o povo diz que o povo de recurso genético não se dá com o de melhoramento, né? Mas aqui eu abri uma exceção, Fez uma parceria. porque o povo de recurso genético quer guardar tudo, né? O melhoramento, eles querem descartar tudo. Só que ele. Então, as cultivares geradas a partir dos bancos do Nordeste, a maior quantidade foi proveniente da cana-de-açúcar, da Ridesa, né? São mais de 100 cultivares, né? Talvez Djalma me corrija depois, porque esses eram os dados que eu tinha. Isso ainda faz parte daquela coisa que a gente está trabalhando, que é o número de cultivares. Por exemplo, mandioca é o segundo das espécies que tem mais variedades lançadas, né? Algumas têm. As recentes lançadas pela Embrapa, ela, inclusive, é obrigatória. Essa avaliação do impacto, né? Para você acompanhar. Então, a mandioca, depois o feijão Vigna da Embrapa Meio Norte, que tem um programa muito bom, né, Tabosa? Que era coordenado pelo Dr. Freire. O de banana da Embrapa de Horticultura, o de algodão do CNPA. Inclusive, esse do algodão, ali a gente tem 14 variedades lançadas, inclui também os brancos, os coloridos, mas não inclui os algodões lançados bem antes, logo no começo da criação do centro de algodão. Então, isso é um dado que pode aumentar ainda, que a gente pode melhorar, né? Os de caju, feijão do IPA, olha, são quantas? Caju doce, são 13 variedades de feijão do IPA, 12 de cebola do IPA. Agora já pode botar 13. Tem uma saindo. Tem aí para 13 e tem a outra. É? O para 13 já tem. Olha, coisa boa, né? A gente vir fazer palestra no meio dos especialistas, que a gente já sai com os dados prontos, né? Então, você vê que o IPA, o grosso ali é o quê? IPA e Embrapa, né? Aumentou, são 13. IPA e Embrapa, claro, Ridesa ali, porque a Ridesa é uma rede, né? Então, são muitas universidades participando, né? 11. E o banco é enorme, né? E o banco de germoplasma é enorme, pode passar. Bom, uma outra área, a gente falou um pouco aqui da conservação nos bancos de genética, mas as nossas atividades também incluem a conservação em sítio e on-farm, e principalmente quando ela envolve comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares, né? Então, os famosos bancos de sementes, do semiárido, né? Essas ações elas são normalmente feitas em parceria com as instituições de pesquisa e extensão, né? Com as universidades, né? Então, aqui a universidade entra pesado nessa área, nessa parte de conservação on-farm, nesse gerenciamento dos bancos de sementes crioulas que existem no semiárido, né? E também as comunidades tradicionais, que elas são responsáveis, em grande parte, pela conservação dos recursos genéticos in situ. E aí a gente tem as catadoras de mangaba, os catadores de umbu, né? Os piaçaveiros, lá do sul da Bahia, os folheiros de Jaborandi, lá do Maranhão, os piquezeiros, lá da Chapada do Araripe, né? Os extrativistas de Carnaúba, lá do Ceará e do Rio Grande do Norte. Então, isso aí é um exemplo. As quebradeiras de Coco-Babaçu, que tem uma força política muito grande, entendeu? Então, essas comunidades e essas populações têm um papel preponderante na conservação dos recursos genéticos, né? E a gente não pode trabalhar sem eles. Não pode de forma alguma. As conservações, tanto in situ como ex situ, como on-farm, elas se complementam. Nenhuma é melhor do que a outra. Simbora. A pressão está grande. É grande.
É. Aqui é uma figura que eu fiz assim só para vocês entenderem com relação à conservação em sítio on farm, que ela é muito dependente de muitas coisas, né? Das instituições de ensino e pesquisa, né? De outras comunidades tradicionais, agricultores familiares, povos indígenas, das ações do governo, das políticas públicas do governo, de outras instituições como o INCRA, como o IBAMA, como o ICMBio, né? É, A conservação em sítio on farm, ela é, antes de tudo, uma atividade política. Antes dela ser conservação de recursos genéticos propriamente dita, a gente tem que observar o ambiente político dela, né? Porque envolve muitas coisas, muitos segmentos, né? Pode passar. É muito complexo. É, mas tem que levar em consideração isso, entendeu? Bom, já estou encerrando, uma outra coisa, um outro levantamento que a gente fez no nosso banco de dados são os cursos de pós-graduação relacionados a recursos genéticos. Então, no Nordeste, nós temos 2 cursos exclusivamente dedicados a recursos genéticos, que é na Universidade Estadual de Feira de Santana, um mestrado e um doutorado, e um mestrado na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Além dessas 2, né, que são as principais referências, no Brasil só tem mais uma, que é em Santa Catarina, e, além dessas, 18 instituições do Nordeste de ensino superior, elas dispõem de 35 mestrados e doutorados com linha de pesquisas afins. Aí entra biodiversidade, entra etnobotânica, melhoramento vegetal, melhoramento genético, produção, biotecnologia, né? Bem como disciplinas de recursos genéticos na grade curricular dos cursos, né? Então, é uma área nova, as universidades estão abrindo assim os horizontes agora, são cursos recentes, né? Estão valorizando mais, cada vez mais teses e dissertações estão saindo sobre recursos genéticos, né? Eu acredito que seja uma área diante desse horizonte que se cria no mundo, né, de mudanças climáticas, que os recursos genéticos vão ser assim a moeda, E né? essa questão da agroecologia e conhecimentos tradicionais, como é que se encaixa dentro desse... Você Não entraria também ali alguma coisa sobre isso, né? entraria ali, tem um item chamado etnobiologia. Etnobiologia. É, Poderia estar aqui. etnobiologia que você pode direcionar seus trabalhos de recursos genéticos para a etnobiologia, o uso daquela espécie de planta pela população, como ela usa, que variedades ela usa, né? Que cor de fruto ela usa. Tudo isso é etnobiologia e tudo isso é recurso genético, entendeu? Isso tem ficado cada vez mais em voga, principalmente por conta das indústrias de fármacos. Elas têm assim, dado um olhar especial para esse tipo de linha de pesquisa, entendeu? Lógico que nada disso está fora da lei. Se uma empresa quer aquele resultado, ela vai ter que fazer a repartição de benefício com aquela comunidade, porque ela é que detém o conhecimento, né? Vai passar. Bom, as perspectivas da nossa rede é ampliação, né, com articulação e participação de novas instituições e pesquisadores, convido a todos desde já. Prospecção de bancos, coleções e curadores da região Nordeste, porque imagine que a gente tem bancos e coleções que a gente não conhece. Elas existem, a gente não conhece. Não sabe nem que existe, né? A atualização da base de dados relacionada aos bancos de germoplasma, inclusão de novas ferramentas de busca no site, organização do 7º simpósio da rede, que vai ser em 2025 na cidade de Parnaíba, no Piauí, o Delta, todos convidados já. Estreitamento de relações com os cursos de pós-graduação do Nordeste,
né? Inclusive, está se pensando em criar um curso interinstitucional de recurso genético. E a nossa base de dados da Rede Nordeste é o piloto para a criação do Sistema Nacional de Recursos Genéticos do Ministério da Agricultura. A nossa rede é tão organizada que vai ser o piloto do Sistema Nacional de Recursos Genéticos do MAPA, né? E é isso. Pois, E, Josué, nos dá E no caso, antes de responder, uma salva de palmas para o nosso. O livro amanhã para lá. Deixa eu pensar aqui. é vendida. Vai cobrar arroz. É claro.